Olá, meus queridos irmãos e irmãs, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Essência da Bíblia. Vamos para mais uma palavra. Deus vai falar nos nossos corações com bastante clareza, bastante entendimento para as nossas vidas. Você que não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, deixa o seu like e aciona o sininho para que todas as vezes que for colocado um vídeo novo no canal, você já receba as notificações de primeira, tá bom? E fique por dentro de todos os conteúdos que vão ser colocados aqui. Comente, compartilhe, nos ajude a crescer em nome de Jesus. Eu vou dar continuidade na palavra que eu comecei a falar sobre o livro de Esther. E o tema é a Rainha Vasti. E hoje o tema é 13 segredos da Rainha Vasti. Nós vamos falar de 13 segredos desta mulher. Só recapitulando, nós sabemos que o rei ele promoveu uma festa que durou 187 dias. 180 dias foi só para ele apresentar aos homens todas as suas riquezas, tudo que ele possuía, tudo que ele tinha. Ele começou a apresentar para os seus convidados e durou 6 meses para ele terminar de apresentar as suas riquezas. Muita riqueza. E passados 180 dias, os 6 meses, ele resolveu fazer uma grande festa, um banquete, e convidou todos os povos de Suzã, sejam eles ricos, pobres, todo mundo. Ele convidou para esse banquete. E esse banquete durou 7 dias. Ao final dos 7 dias, o rei, a Bíblia vai dizer que estava alegre de vinho, capítulo 1 de Esther, e agora ele resolve chamar a Rainha Vasti. Ele lembra então da esposa e chama, olha, peça para que a rainha, manda os seus eunucos ir até onde ela estava, peça para a rainha vestir a roupa dela de rainha, vestir a sua coroa, vestir o seu anel, vestir a sua roupa mais bela e vir desfilar para os meus convidados, para que eles a conheçam. Isso para Vasti não soou de bom tom. Isso para Vasti foi uma afronta contra a sua honra. Foi uma afronta contra a sua dignidade. E nós vamos ver nos 13 segredos da Rainha Vasti alguns pontos que denotam que essa palavra do rei foram contra a honra, foram contra a sua dignidade, foram contra aquilo que ela defendia, que ela acreditava. Primeiro segredo da Rainha Vasti, ela era líder de mulheres. Esther 1:9. Além disso, a Rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real, que pertencia ao rei Assuero. Isso quer dizer que no mesmo momento, no mesmo instante que o rei iniciou a festa de duração de 7 dias, ela convidou todas as mulheres para estar também em uma festa promovida por ela. Para ela ter chamado e as mulheres ter ido, ela era uma mulher de influência. Ela influenciava, ela era uma líder de mulheres. Ela conseguia cativar a atenção das mulheres. Então a Vasti, ela tinha esse domínio, ela tinha este segredo dentro dela. Ela era uma grande líder. Ela conseguia promover festas onde mulheres iam e se alegravam. A festa promovida pela Rainha Vasti na Casa Real teve muita influência da sua característica de influenciar pessoas, de saber o que de fato era. Mesmo que o rei estava dando a melhor festa, ela entendeu que ali não era o lugar para mulheres de honra. Ela entendeu que aonde o rei estava naquele momento não era lugar para mulheres de honra. Preste atenção num contexto geral, homens e mulheres. Será que nós, como homens, mulheres de Deus, sabemos de fato aonde é o nosso lugar? Aonde devemos estar? Que tipo de festa devemos estar? Primeiro segredo, líder de mulheres. Segundo segredo, conhecia o seu valor.
Para falar de valor, eu quero parafrasear com Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Sabe o que isso significa? Rubi é uma das 10 pedras mais preciosas do mundo. E como toda pedra preciosa, é muito difícil de encontrar. Por isso, quem tem princípios sabe que o seu valor é intrínseco e nada exterior pode se comparar ao seu valor. A rainha Vasti, ela prezava o seu valor, ela sabia o quanto que ela valia. Ela não valia riquezas, ela não valia aquilo que o rei podia ofertar para ela. Ela não valia tudo aquilo que ela tinha, palácios. Ela sabia que o seu valor era muito maior do que aquilo. E por isso ela não se misturou na festa do rei, porque conhecia o seu valor. Você conhece o seu valor? Ou você está se trocando por qualquer banquete que te convidam para ir? Terceiro segredo da rainha Vasti: fidelidade. A rainha Vasti recusou o pedido do rei porque sabia o valor da fidelidade a seu esposo. Tudo o que ela era e possuía era exclusivamente do seu esposo. Sabe o que isso significa? Que ela não precisava desfilar para homens nenhum. Ela não precisava se vestir e se mostrar para homens nenhum, porque tudo isso era do seu esposo. Tudo isso era única e exclusivamente para o seu esposo. Ela era fiel. Fidelidade é uma das características. Por isso que ela não aceitou. Por isso que ela não aceitou naquele momento se vestir. Quarta característica: dignidade. A palavra dignidade origina-se do latim dignitas. Seu significado atual faz referência ao valor do indivíduo como ser humano. Em outras palavras, toda pessoa deve ser respeitada pelo fato de ser um indivíduo e em nenhum caso merece mais respeito ou consideração do que outras pessoas. Assim, a dignidade de alguém não depende da importância que se dá aos outros por uma circunstância ou outra. Sabe para quem que o rei estava dando importância naquele momento? Para os seus convidados, que eram homens sábios, homens inteligentes, homens de alta cúpula. Então ele estava dando honra para aqueles homens, ele estava querendo trocar a dignidade da rainha Vasti para honrar os homens que estavam ali, para encher os olhos dos homens que estavam ali, mas ela não trocou a sua dignidade, não baixou a sua reputação, ela manteve-se firme, porque ela tinha valor, ela era fiel e ela tinha dignidade a preservar. Quinta característica da rainha Vasti: honrar. O rei estava interessado em ostentar sua esposa, mostrando sua beleza e formosura para os seus convidados. Em alguns lugares, isso era acompanhado de danças sensuais, provocando e despertando desejo nos outros homens por sua mulher. Honra está ligada aos princípios. Quem conhece de verdade os seus propósitos sabe onde quer chegar, como quer chegar. Com certeza estar preparado para estar lá. Se alguma coisa que for incompatível com os seus princípios, com o que você acredita estiver no caminho do seu objetivo, isso precisa ser retirado. Quem tem princípios tem honra, e quem honra os seus princípios não permite que nada externo atrapalhe você de chegar no seu objetivo, guardando e mantendo a sua honra. Sexta característica: ela se casou por amor. Preste atenção nessa reflexão que eu fiz. O amor deve existir sempre em um relacionamento.
pois ele não deixa a pessoa ser dissuadida no momento de tomar uma decisão. Ou seja, ser dissuadido significa você tomar a decisão, você esquecer dos seus princípios e tomar aquela decisão para agradar o próximo, para agradar o outro, sem preservar os seus princípios. O amor deve ser racional e estar pautado em seus princípios. O amor não pode ser egocêntrico, mas deve fazer-nos pensar se o que nos pedem não irá ferir nossos princípios e dignidade. A rainha Vasti, ela tinha casado por amor. E mesmo ela sabendo que que ela não comparecendo à festa, lhe custaria o reino, lhe custaria a coroa, lhe custaria o lugar de rainha, ela não abaixou a sua crista, ela não abaixou a sua guarda, e ela mostrou que tudo aquilo que ela tinha não valeria mais do que a sua honra, dignidade, fidelidade. E ela casou-se por amor. Ela falou talvez em seu coração: olha, tudo isso não compra o amor que eu tenho pelo rei, tudo isso não compra a fidelidade que eu tenho pelo rei. Eu casei por amor e não por bens materiais. Os bens materiais são substituídos, mas o amor é insubstituível. Aleluia. Sétima característica, nós vamos falar de 13. Mulher de atitude. As mulheres na época não tinham forças de expressão. Deveriam aceitar tudo o que era proposto pelos homens. Abraão chegou a negar que Sara era sua mulher. Sara não podia ir contra a decisão de Abraão e submeteu-se a quase se tornar uma mulher adúltera. Não obstante, os tempos eram os mesmos. Contudo, a rainha Vasti tinha princípio em seu coração e tomou uma atitude que poucas mulheres teriam coragem de tomar. Olha só o que Sara se submeteu. Ela quase cometeu um adultério, consentido por seu esposo. Mas Deus, no momento em que foi acontecer o ato, Deus tocou no coração e não deixou que aquilo acontecesse. Deus livrou que aquilo acontecesse, porque poderia até manchar a sua palavra, manchar a genealogia de Abraão. E ela tomou uma atitude, era mulher de atitude, porque tomou uma atitude que poucas mulheres têm coragem de tomar. Quantas mulheres hoje nós temos visto trocando o seu corpo por nada? Trocando a sua dignidade por coisas banais, porque não tem atitude de valorizar os seus princípios, não tem atitude de valorizar o que Deus te deu de melhor. Oitava característica, não vivia um relacionamento de aparência. Aparecer na presença do rei naquele momento para a rainha Vasti soou como se ela colocasse apenas a roupagem externa, a coroa externa, mas o seu coração estava longe daquilo. E ela não queria viver de aparência. Quantas pessoas, quantos relacionamentos hoje estão sendo vividos de aparência? No Facebook, nas redes sociais, são lindos, maravilhosos, são cheios de amor, mas na vida real não é o que se parece. Então não viva de aparência, viva de realidade. Seja como a rainha Vasti, não viva de aparência, porque se ela tivesse apresentado ao rei, todos iam ver que, nossa, o rei casou com essa mulher bonita, o rei cuida, o rei, mas não era aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então não viva de aparência. Nona característica, cuidava do seu lar. Mas como que sabe disso, irmão Isaías? Observando que o rei, ele passou 187 dias fora. 187 dias apresentando a sua... 180 dias, 6 meses, apresentando a sua riqueza aos seus convidados, e 7 dias bebendo, sem parar.
Mas nesses 180 dias o rei também estava bebendo, eles também se serviam ali, mas eles pararam nos 7 dias para encher a cara, para beber de verdade. E aonde a rainha Vasti estava? Ela estava no palácio, ela estava na sua casa, fazendo festa com as suas amigas em casa e guardando a sua casa. A rainha Vasti permaneceu dentro da casa real, sua morada. Ela tinha tudo em casa e não havia necessidade de buscar nada fora. Ela preservava o seu lar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa maravilhosa. 10ª característica. Isso aqui é interessante. 10ª característica. Ela sabia usar o poder do não. Ela sabia falar não. Quantas pessoas hoje não conseguem falar não? E quantas pessoas não conseguem aceitar o não? Nós vemos muitos relacionamentos que se desfazem e o homem não aceita o não, vai lá e mata a mulher e coisa e tal e vice-versa. Porque não aceitam o não. É que toda a vida você nunca falou não. E quando você fala o não coloca a pessoa para pensar, coloca a pessoa para raciocinar. O não, ele pode ser um ponto de partida para você colocar o seu companheiro, a pessoa que está ao seu lado, a pessoa, o seu amigo, para pensar nas atitudes, para repensar. Opa, por que eu levei o não? Tanto é que no livro de Esther, capítulo 2 e versículo 1, vai nos dizer que depois que passou aquilo que nós chamamos de brisa, né? Depois que passou a embriaguez do rei, ele olhou para dentro do palácio e começou a se lembrar da rainha Vasti. Ele começou a se lembrar da rainha Vasti e lembrou do decreto que ele havia feito contra ela. Ele lembrou do que havia feito. E preste atenção, naquele momento ele se entristeceu. A Bíblia vai falar, ele lembrou do que ela havia feito e do decreto que ele fez contra ela. Mas talvez o que ela fez, ele estava refletindo que não era tão grave para ele ter determinado um decreto tão gigante como aquele. E por um momento o rei se entristeceu. E sabe o que aconteceu? Os eunucos, eles se reuniram e disseram, olha, vamos fazer alguma coisa para substituir a rainha Vasti, para que o coração do rei não fique entristecido. Não partiu do rei a ideia de, eu quero uma esposa, selecionem as melhores mulheres. Não, foram os homens, aqueles mesmos homens que o rei deu ouvido para levantar aquele decreto. Agora eles estão colocando outra pessoa dentro do palácio. Tudo bem que isso daí era plano de Deus, já tinha um plano de Deus para o seu povo, mas eu estou falando e tratando das características da Vasti, da rainha Vasti. Outra, 11ª, Vasti tinha sua própria vinha. Olha o que diz em Provérbios 31:16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Por que eu disse que Vasti tinha a sua própria vinha? Porque ela tinha no palácio tudo ao seu dispor. Tudo o que ela quisesse fazer, tudo o que ela quisesse, existia pessoas para fazer por ela. Se ela falasse, eu quero dar uma festa, eu quero isso, eu quero aquilo, tudo ficaria pronto em instantes para ela dar aquela festa. Mas ela mesma preparou a festa. Ela mesma cuidou do vinho. Ela mesma cuidou dos preparativos da festa. Ela mesma foi até a vinha. Ela mesma tinha a atitude de sair e de dizer, eu não sou dependente do rei, eu posso fazer as coisas com as minhas próprias mãos. Escute só, quanto mais
nós nos mostramos dependentes de outra pessoa, mais nós vamos ser pisados por essa pessoa. Tenha atitude e plante uma vinha com as suas próprias mãos, e dessa vinha você viva. Não fique dependendo de ninguém pro resto da sua vida. Seja você mesmo, você é capaz, você pode fazer, você pode plantar, você pode colher, você pode ir além do que você quiser, mas não fique dependendo dos outros para tudo. 12ª característica da rainha Vasti: ela era uma mulher sábia. Provérbios 31:26 diz: abre a boca com sabedoria, e a lei de beneficência está na sua língua. Sabe o que aconteceu no momento em que os eunucos foram procurar a rainha Vasti? Ela já sabia de tudo, tudo já estava no seu coração. Mas ela usou palavras sábias. Ela disse apenas: diga para o rei que eu não vou me apresentar. E o rei já sabia o motivo. Tá vendo? Mesmo quando você estiver certo, use palavras certas. Use palavras de sabedoria. Não use palavras ofensivas. Naquele momento, rainha Vasti poderia ter se enchido de ira, porque o rei já estava 180 dias fora do seu aposento, apresentando, tratando convidados e talvez deixando ela de lado. E agora que o rei queria que ela desse atenção para ele, com palavras sábias, simplesmente o não, e ela não xingou, ela não amaldiçoou, ela não disse nada, simplesmente ela usou palavras de sabedoria. Mesmo estando certos, nós precisamos ser sábios, precisamos ser inteligentes para usar palavras de sabedoria. 13 e última características da rainha Vasti: mulher forte. Provérbios 31:25. A força e a glória são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Ela está ciente que hoje tem o que vestir e o dia de amanhã não importa, pois só Deus pode cuidar do amanhã. Recusar sua coroa, suas vestes reais, seus anéis, custou-lhe seu conforto, sua riqueza, sua mordomia. Mas para Vasti, sua honra a levaria para onde ela quisesse. Seu coração não estava nas riquezas, seus princípios eram outros. Mulher forte. Por que mulher forte? Para tomar uma decisão de terminar um relacionamento, de perder riquezas, de perder posições, de perder aquilo que você tanto lutou, tanto sonhou. Isso vai gerar sentimentos, vai gerar tristeza, mas ela tomou aquela decisão sabendo que ela era forte e que ela ia suportar os sentimentos, que ela ia suportar. Não adiantaria ela ficar ali remoendo uma situação que ela não estava aceitando. Ela tomou uma atitude. Quantas mulheres hoje estão sofrendo nas mãos dos homens e não têm coragem de tomar uma atitude e falar: chega, eu sou independente, eu sei viver sozinha, eu sei fazer as minhas coisas e eu serei forte para suportar todas as dificuldades que virão. Tem medo porque ainda é independente, continua na independência e não quer tomar uma atitude correta de ir em frente e seguir a vida e ser forte para reconquistar o seu palácio. Seja forte, que nós sejamos fortes. E eu finalizo esse pequeno estudo com a seguinte frase: perca a coroa deste mundo, mas não ignore a honra. Perca a coroa deste mundo, mas não ignore a honra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com mais este estudo, em nome de Jesus.